Boa noite, estamos aqui no ar, na TV Raízes, mais uma vez com o nosso programa Conecta Você. Nossa convidada hoje especial é a professora Jussiara. Boa noite, professora. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter aqui você no nosso humilde programa, mas é com muita felicidade em te receber. Eu que agradeço. Hoje teremos um assunto, vamos abordar aqui, falando sobre racismo. Isso é um assunto que machuca muito. E é a pedidos dos internautas. Boa noite, pessoal, boa noite, internautas. Mais uma vez aqui no TV Raízes, aqui de Palmares, que é transmitido pelo Facebook e também pelo YouTube. Estamos aqui com a nossa amiga Jussiara. Professora, por favor, fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. E de antemão, como eu costumo dizer, muita paz para todo mundo, né? E hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o racismo, né? E o que é isso? Será que no Brasil realmente existe racismo? Né? E como começou toda essa situação? Né? Para que a gente comece a falar, a gente tem que reportar um pouco a história, né? A história do nosso país, no século, mais ou menos no século XVI, quando os negros vieram para cá. Né? Muitos acreditavam que por ser uma terra nova, emprego iria surgir, né? Mas aí eles já chegaram aqui como escravos. E como escravos, também foram estrupados, também foram vendidos, também foram mortos, né? Então, será que o nosso país tem racismo? Com certeza, né, professora? Com certeza, hoje é o que mais vemos, né? A desigualdade social. Eu fiz algumas pesquisas aqui, que a gente vai chegar lá, antes que eu sei que você tem muita coisa aí para nos passar, nos mostrar sobre esse assunto. Mas me fale, você é professora aqui mesmo no município de Palmares? Sou sim, Pedro. Eu sou professora do município de Palmares. Fiz história, né? E depois fiz também a pós-graduação, foi em Educação Especial. E hoje eu trabalho na Escola Gautemi, que é a escola do Estado, acompanhando um surdo. E também no Ginásio Municipal, acompanhando surdos e pessoas com déficit intelectual também. Poxa, deve ser interessante acompanhar um surdo. Como é que se explica ao surdo os assuntos abordados na sala de aula? Isso é explicado pela língua brasileira de sinais, né, que é a Libras. Né? Muita gente diz que é munganga, outro diz que não é língua, mas é uma língua oficial, que é a Libras. E muitos surdos, graças a Deus, aprendem e conseguem ter uma vida social tranquila. Sei, mas fora isso, você, uma denominação religiosa, você frequenta alguma religião, participa de alguma coisa? Sim, eu sou espírita, né? E frequento o Centro Espírita Obreiros da Caridade, também como Violeta e tantos outros. Mas eu frequento mais o Obreiros da Caridade. Aqui em Palmares? Aqui em Palmares. O Centro Espírita que as pessoas denominam assim, kardecistas, né? Para diferenciar de algumas outras religiões, ou como se fala assim, como é que se daria o nome a... Algumas pessoas não diz que é religião. Eu acredito que sejam todas as religiões, né? Mas o espiritismo, algumas pessoas associam assim a candomblé, alguma coisa desse tipo, né? Vê só, Pedro, e a todos que nos assistem neste momento. O espiritismo, ele não pode ser denominado mesa branca
ou é espiritismo kardecista. Não existe, né? No espiritismo não temos ritual. Não precisa ter uma mesa branca. A mesa pode ser de qualquer cor, né? E a gente vale salientar quando Jesus disse: sepulcro caiados de branco, né? E por fora, aliás, por dentro negro. Então, nós espíritas não temos isso. E quando muitas vezes as pessoas denominam o espiritismo de macumba, de umbanda, de candomblé, isso também me reporta muito à cultura africana. Exatamente, professora. Por isso que eu achei interessante quando você falou que é espírita. Então, eu acho interessante, porque essas culturas são afro, né? Elas afrodescendentes, né? Essas culturas do candomblé, né? Do quimbanda, né? Tem várias outras denominações aí, e que são filosofias muito bonitas. As pessoas precisam tirar esse preconceito e começar a estudar, a ter conhecimento. Porque a partir do momento que você tem conhecimento, você vai desagregando o preconceito. Não é isso? Então, isso aí reporta ao racismo. Com certeza, né? E assim, como eu havia falado no início, quando os negros chegaram aqui ao Brasil, eles tinham a sua cultura, tinham as suas religiões, né? Cada um deles. Então, devido ao... Como os índios também, que já estavam aqui. Justamente. Então, eles tiveram que, de uma certa forma, se adaptarem ao catolicismo, né? Então, mas eles já vinham com a sua cultura pronta, né? E eu vejo na questão dos negros a perseverança de manter a sua cultura, manter a sua tradição, né? Manter os seus costumes, porque eles começaram a adaptar os santos católicos aos dele. Senhora, quando Jussiara, assim, é porque eu falo tanto com você, não é verdade, a gente conversa tanto, mas, Senhora, quando a pessoa é retirada bruscamente, com tanta violência feito fizeram com os negros, nossos irmãos, os nossos descendentes são os nossos, acho que eles me ensinam muito, pela força, pela coragem, a coragem de Zumbi. Eu tenho aqui um arquivo falando da trajetória da mãe de Zumbi. É linda a história dele, que pessoas de garra. Então você é arrancado dali da África, do Congo, trazido para o Brasil, e que é o país que foi o último a abolir a escravidão. Foi, vamos dizer assim, que eles tinham vindo no século XVI, no século XIX foi que houve a abolição da escravatura, entre aspas. Por que entre aspas? Porque eles não foram preparados para fazer outras coisas. Então, muitos permaneceram nos engenhos. Mas como permanece até hoje? Até hoje. As pessoas escravizam pela forma social, pela forma de olhar. Eu tô falando isso, professora, porque eu recebi um vídeo, até mandei para você, não vou passar aqui na nossa TV. Eu achei uma violência, eu achei uma falta de respeito muito grande. E eu vi também as pessoas defendendo aquela senhora que tem uma cor maravilhosa, uma cor bronzeada, que eu, para pegar essa cor, tenho que ir para a praia e sair de lá vermelho dolorido. E não sai feito ela. E não saio feito ela. É verdade, não saio. Verdade, não Pedro, saio. é verdade. Não saio. Mas olha, de verdade, a brutalidade, a violência. Então, um internauta me compartilhou esse vídeo e me pediu para que nesse programa a gente falasse algo sobre o racismo. E eu achei muito forte aquilo e aceitei. E por isso que eu te convidei, porque eu te conheço, eu tenho o maior respeito a você, você sabe disso. E sei que você não viria para cá se você não pudesse nos passar alguma coisa que fosse contribuir nesse sentido. Mas continue, por favor. Pedro, essa questão do racismo, ela é muito séria, né? Eu conversando com um amigo meu hoje sobre o racismo, e ele dizendo: Jussiara, quando fui fazer faculdade federal, na faculdade, na minha sala, tinha um negro.
um negro só. Hoje não. Hoje, devido às cotas, eles conseguem estar na faculdade. Mas você vê, você fala em 1%. 50% da população brasileira, 57% da população brasileira, internautas, é negra. É mais da metade. E como? E essa cota vai para quantos? É. Né? Na verdade, vai para quantos? Quantos têm direito de estarem lá? 5% dessa cota é que tem a chance, 5% de deixar de ser analfabeto. De 57% de brasileiros, 5% é o que tem a chance. Isso eu peguei hoje assim, rapidinho, pesquisando, olhando, eu digo, meu Deus do céu, e que terra estou. Se fala que o nosso país é a terra da prosperidade, uma terra tão cristã. As maiores religiões estão aqui. Eu acho que a maior não, a maior é o islamismo. Mas E aqui no Brasil nós no temos Brasil, vários tipos de religiões. sim. Né? Eu acho que é o país que acolhe, não é? Acolhe muito mais. Mas eu li que no Espiritismo fala que o Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Pátria do Evangelho, coração do mundo. Né? Dentro da doutrina espírita, relata que Jesus, o espírito mais evoluído que veio aqui no nosso planeta, no nosso orbe, ele recebeu da mão de Deus, né, o papel de ser governador, né, do nosso planeta. E a gente precisa valorizar mais isso. A gente precisa aprender a respeitar cada vez mais uns aos outros, independente de cor, raça ou religião. Todas as pessoas, elas foram criadas por Deus. Né? Nós somos centelhas divinas. E como isso, cabe um papel para todos nós, seres humanos, de cuidar. Né? De buscar aquele momento de reconciliar-se com o seu vizinho, com o seu amigo. Eu estava conversando com esse mesmo colega e ele me relatou uma história de uma pessoa, eu não me lembro qual foi o estado, que da justiça, essa senhora, pediu um carro e quando veio o carro, o motorista era negro. E ela bateu o pé, disse que não iria, que não gostava de negro e que não iria jamais adentrar no carro. Ele relatou, foi uma confusão bastante, né? Aí veio o policial multar, o policial também era negro. Eu sei que, enfim, ela foi levada, foi detida, mas depois ela foi solta. No Brasil, a discriminação racial é proibida. Mas, Jussiara, veja que interessante que eu pesquisei. Sabe quantos por cento de juízes no Brasil são negros? 15%. Ministro do STF, sabe quantos? Nenhum. 0%. Senadores de todo o Brasil, 30%. Deputados federais, 20%. Ministro do Executivo, nenhum. Veja que interessante você está falando. Como é que justifica se eu tenho uma população de 57% de negros e a gente não consegue ter aqui um respaldo maior? A desigualdade. A gente já vai para a desigualdade social, né? Já entra por aí, né? Onde que se encontra a maioria das pessoas negras? Elas se encontram nas favelas. Com certeza. Né? Com certeza. Tem essa Nas pesquisa favelas. aqui. Então, já começa daí. Aí, olha, fulano é negro, mas ele está trabalhando. Sim. É desigual até no salário. Com certeza. Com certeza. Então, eu acho que os governantes deveriam rever toda essa situação. Mas esse negócio dos governantes rever é um negócio muito sério. Porque o que eu penso é que está incutido Também. no ser humano. Também. No ser humano. Também. Eu vou relatar aqui um negócio que aconteceu comigo quando criança. Não vou dizer que escola, nem vou dizer nada. Mas eu fui para uma escola e cheguei lá, um aluno, bem moreninho, meu amigo hoje, ele, e conversei com ele, sempre me encontro com ele,
e a professora chamou ele para o quadro para ele fazer uma soma e ele errou. Ela pegou o rosto dele assim, ó, empurrou no quadro. Puxa, eu chorei. Eu joguei uma banca assim no chão. Eu saí com muita raiva ali. Porque ali, quando eu era criança, eu percebia que se fosse uma pessoa de cor clara, não teria acontecido isso. Isso é muito sério. Muito sério, porque nas escolas, na minha época, antes da gente sentar nas bancas, a gente fazia o Pai Nosso. A gente cantava o hino. E onde é que isso está ficando no coração das pessoas? Porque para mim, religião, igreja, só vai existir sem existir pessoas. Paredes de igreja não tem sentido se as pessoas não estiverem lá. E as portas das igrejas são abertas para todas as raças. Não é verdade? Verdade, Pedro. É verdade. Eu fico assim, às vezes, também imaginando uma rua deserta, se vier um negro e um branco. Muitos vão optar passar para a calçada que está o branco, né? E não no negro. Mas identifica-se pela cor quem é bom, quem é ruim. A gente começa a se questionar sobre isso. É bom a gente parar, pensar e rever o nosso eu, como você bem falou. É o nosso eu, né? Eu estava pensando em relatar uma história. Alguns anos atrás, ali na Ilha do Leite, em Recife, vinha eu e a minha irmã, nós íamos caminhando, e já era bem tarde. E na calçada, vinha um senhor, também de pele escura, e um pouco embriagado. Aí a minha irmã disse, ó, esse senhor daí, ele tá bêbado. Aí nós, ao invés de continuarmos na mesma calçada, passamos para a rua. Quando nós passamos para a rua, ele gritou, senhoras, cuidado, olha o carro. Foi a mesma coisa de pegar um balde d'água bem gelada e derrubar sobre nós. Aí a gente começa a avaliar. Foi preconceito, sim. Foi preconceito. Enquanto no momento em que a gente estava com preconceito a respeito dele, julgando pela aparência, ele estava com cuidado em nós duas. Por ser tarde, né? E nós passamos para o meio da rua e ele gritou, senhoras, olha o carro. Então, a partir desse momento, Pedro, eu passei a rever alguns conceitos. Tentar não julgar mais as pessoas pelas aparências que ela tem. Foi quando eu relatei essa experiência. Qual calçada nós iríamos? Calçada da pessoa branca, da pessoa negra. Então é como você disse. Nós temos que nos reavaliarmos. Sabe? Tentar trabalhar isso que tem em nós. Porque muitas vezes não é de agora. Como eu bem falei, nós somos espírita. E a gente sabe que a gente traz isso, reminiscências de vidas passadas. Mas a oportunidade é essa de tentar melhorarmos. De buscar ver o que está em nós faltando, qual a falha, né? O que nós precisamos melhorar. Então, é um processo de avaliação. Resignificar os fatos. Com certeza, né? Com certeza. Porque você falou uma coisa interessante. São sepulcros caiados de brancos e podres por dentro. Então a gente não sabe quem é aquela pessoa. A gente não conhece o coração daquela pessoa, né? E a gente julga pela aparência. Verdade, verdade. Se julga pela aparência. Mas você, logo quando você chegou, você ia falando dos escravos que chegaram no Brasil, que foram arrancados das suas raízes lá do Congo, né, trazendo para o Brasil. E eu vi aqui uma história linda. Aquatune, em 1600, princesa e comandante militar. Linda, linda história, linda história. Assim, você enche o coração de remorsos. Por quê?
Porque eu na escola nunca estudei sobre isso. Nunca ninguém me apresentou as raízes dessas pessoas. Sempre me apresentaram o grito da independência e outras coisinhas lá. Aquilo que interessa. Mas o fortalecimento de respeito, aquilo que o que você vai conviver no dia a dia. Né? Porque eu sou empresário. Então, no meu balcão vai chegar todas as etnias. E como eu tratar essas pessoas? São meus clientes. São as pessoas que vão trazerem recursos para mim. E eu quero prosperar. E a prosperidade, ela não pode ser individual. Ela tem que ser coletiva. Se todas as pessoas que chegaram no meu balcão para que usufruam dos meus produtos, se eles forem prósperos, eu vou vender mais. Esse é o significado. Esse é engraçado. E ela, essa princesa, ela foi que deu início aos quilombos. Aos quilombos. Aqui em Alagoas. Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares. E aí vem a história de Zumbi, 1655 a 1695. História linda, história de luta, de defender aquilo que eles acreditavam. E de liberdade. Uma coisa que eu achei muito interessante, eu assistindo hoje, Jussiara, e uma pessoa botou assim: o africano estava acostumado com a escravidão, pois ela já existia na África. Mentira! Quem é que pode ser? Quem é que pode estar se sentindo bem sendo escravo? Todo mundo quer liberdade. Não é verdade? Vê só, eu acho que quando se relatou isso, o negro já era escravo, porque entre as clãs haviam brigas. E a que ganhasse, pegava a clã que havia perdido e escravizavam. Por isso o processo de trazer para o Brasil, muitos quando chegaram aqui, eram reis. Então você está me falando que lá naquela época, não escravos, mas aquelas tribos, aquelas facções ali de pessoas escravizavam outras. Verdade. Então a gente poderia dizer que isso aí seria uma lei do retorno, ele ser escravo aqui. Vê só, Pedro, essa questão de lei de retorno, eu acho algo muito sério. Porque no Espiritismo vocês falam, existe a lei do retorno, ou aquilo que aconteceu em outras vidas e nessa vida a gente tem que ajustar. A gente fala, não gosto muito de dizer assim, essa lei do retorno não. Então eu acho ela falaria muito pesada. Eu falaria assim, que o que a gente planta, a gente colhe. Né? Porque o plantio, ele é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Né? Então, não partiremos daqui se não ressarcirmos. Tem que ressarcir. Agora, para eu dizer a você que realmente houve a lei do retorno, eu não posso te garantir isso. Eu acho interessante porque, para mim, Deus é justo. Eu participei do concílio. A igreja carismática, ela tem alguma coisa ligada à igreja católica. As músicas, as formas que eles adotam lá, as palestras, essas coisas todas. E eu encontrei um Jesus lá. Eu achei lindo. Achei lindo a forma que eles empregaram lá, a forma que eles me mostraram aquele Jesus lá, a forma do carinho, as pessoas que iam lá relatar. Poxa, eu me encantei com aquilo. Me encantei. Achei que muito bom. Acho que as pessoas estão precisando disso. E lá eu encontrei todo tipo de etnia. Eu achei muito legal isso. E assim, Deus para mim, ele é justo. Para mim, Deus é amor puro. Né? É o ágape. É Deus. Então, se ele é o puro, se ele é meu pai, por que ele iria fazer negros, brancos, pardos, os amarelos, uns com mais
oportunidade do que outros. Mas eu penso também, tá ficando muito longa essa pergunta, né? É verdade. Mas eu penso também que as oportunidades, elas são um pouco egoístas ainda, no nosso contexto terreno, No contexto social, né? social. Social. É. As pessoas não dão muitas oportunidades. Não dão. Porque eu penso assim, toda essa conquista que os negros têm hoje, foram eles que conquistaram. Foram eles, foram por lutas. Então, eles conquistaram o que tem até agora. Não foi ninguém assim, bichinho, são pretinhos. Não, foram eles que conquistaram. E que eu também concordo que não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Com Mas tem que certeza ser, não. tem que ter uma justa oportunidade. E eu vejo o seguinte, Pedro, o nosso país, ele é mestiço. Totalmente, Não né? tem ninguém raça ariana aqui. Somos todos, Todos. todos. Ou seja, aquele vídeo que você mostrou, que aquela senhora está arengando com a outra, porque ela é de cor, ela também ela tem tocou cor, naquela mulher. só fez tocar. Puxa, Né? Então, ela também tem. meu Deus, Jesus, tocaram nele, ele disse, saiu de mim. Como foi que ele falou que... Saiu de mim uma energia muito Virtudes, forte, uma virtude, né? E era mulher hemorrágica, Mulher hemorrágica. né? E vou falar em Jesus, Jesus é e foi aquele que maior deu direito às mulheres. Mas os 3 reis magros tinham um negro. Sim, assim, de acordo com a história, tem sim, Não é isso? tem um negro. É verdade, tem um negro. Tem um negro. É. E nem por isso ele deixou de ir visitar o menino Jesus. Não é verdade? E com certeza Maria, com sua plenitude de bondade, e José também, os acolheram. Sem perguntar por que ele era de cor negra. O que é que ele estava fazendo ali no meio de 2 brancos. Não é verdade? Com certeza. Então, são exemplos que a gente deve tirar para o nosso dia a dia. De acolher. Acolher o seu irmão. Mas fica à vontade, pode ir falando. Você vinha falando que quando os negros vieram para o Brasil, é que eu fico atrapalhando a professora. Eu tenho um monte de pergunta aqui, eu fico doido para perguntar tudo, cara. É Não, muito então, bom como conversar eu estava com você. falando, é a questão dos negros, vieram para cá, né, se tornaram-se escravos, vieram com uma perspectiva de trabalho, de conseguir recursos para poder retornar à sua terra. E aí? Né? No percurso dos lugares de onde vieram para chegar aqui, muitos morreram doentes, falta de alimento, água, higiene. Mesmo assim, eles vieram e foram vendidos como mercadorias. Né? Observando os dentes. E observando que não era mercadoria de valor. Não era. Eles eram vendidos como algo que não significava nada. Não era um ser humano. Porque se você abrir e fizer uma autópsia em qualquer um, a mais pura raça ariana, e aquele que é ali do Congo, da África, pode abrir qualquer um dele que vai ter os mesmos órgãos, sangue vermelho. Não é diferente. Não é diferente. E você percebe por que tanto sofrimento? Por que tem que passar por tudo isso? E eu fico observando aquela senhora branca que agrediu verbalmente e não agrediu fisicamente porque não permitiram, que é o vídeo que eu recebi. Não vou postar esse vídeo, eu achei terrível, eu não gosto, mas tive que assistir porque uma internauta me pediu para que a gente abordasse esse assunto. E teve outros vídeos que eu nem te passei porque eu não tive coragem de passar. Eu até falei para você, professora, que não tinha conseguido baixar. Foi, não é verdade. isso? Mas não, eu assisti e não quis dividi-lo com ninguém. Eu acho que o mal, se chegar até mim, tem que ser destruído ali. Para mim, eu não tenho que divulgar isso. É esse o meu pensamento desse programa aqui, o Conecta Você. É trazer algo que a gente possa engrandecer, que a gente possa prosperar, o que eu puder dividir, que estiver aqui, por menos que seja, por menor que seja, mas que seja uma partícula boa em mim,
é o que eu vou querer compartilhar. E por isso que eu busco assim convidar pessoas feito você, feito os outros que passaram aqui, que tem algum conteúdo que possa nos auxiliar nesse sentido. Mas eu fazendo aqui as pesquisas raciais e diz assim, ó, 4 pessoas com curso superior, uma é negra. De cada 4 pessoas, uma é negra. E eu tenho a maior quantidade de pessoas na população negras. 70% da população pobre do país é negra. 70%. 70% dos brancos tem máquina de lavar. Poxa, que é isso? Que loucura. Uma loucura isso. Você escutar tanto fala sobre Jesus, sobre Deus, e ainda não entendeu o que Cristo resumiu dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas para eu amar o próximo eu tenho que me amar. Tenho que me respeitar, tenho que me conhecer. E na sua doutrina, o que se fala sobre isso? Vê só, Pedro, eu acho que a opinião espírita deve ser a opinião geral. Né? Nós somos criados simples e ignorantes. E à medida que a gente reencarna, a gente vai construindo, se melhorando ou estacionando. Criados brancos, negros, pardos, enfim, tudo pelo mesmo Deus. Tudo com o mesmo objetivo. E todos nascem da mesma forma, viu? Da mesma forma. Eu não conheço outra forma de nascer. Pois é, né? Tudo criado pelo mesmo Deus com o objetivo para progredir, né? De melhorar e se aperfeiçoar. Nessa questão do aperfeiçoamento, a cada dia nos é dada a oportunidade de cada dia estarmos nos melhorando, buscando cada vez mais na trajetória que nos encontramos no planeta Terra, a evolução, e que é dada a todo mundo. Deus não pergunta qual a sua cor, qual a sua religião, nem o que você faz, não. Será perguntado e de bom nós fizemos. O respeito ao ser humano, o respeito consigo mesmo. Isso é um processo que deve ser gerado por todas as pessoas, independente de religião. Né? É tentar trabalhar a cada dia. Como um diamante, para poder ele chegar a ser diamante, ele foi lapidado. Né? Lapidado, lapidado. Então somos nós assim. Somos joias raras. E essa questão de nos melhorarmos, para que o brilho possa ressurgir em cada um de nós. Né? Eu acredito que isso deve ser um processo para todo mundo. E eu acredito que todo mundo vai chegar a esse processo, Pedro. Porque a todos nós é dada oportunidade. Às vezes a gente pega a oportunidade que está sendo dada e a gente engaveta. Depois a gente começa a se questionar. Ah, meu Deus, acho que Deus acha que eu não existo. Mas a oportunidade é dada para todo mundo. Nós é que às vezes não aproveitamos. Veja que interessante. Eu pesquisando aqui, e que você também já tem me falado alguma coisa. Nilo Peçanha, presidente da República, 1867 e 1924. Presidente da República, pessoal, negro, em 1864 a 1924. Nilo Peçanha é considerado o primeiro presidente afrodescendente do Brasil, assumindo o cargo após a morte de Afonso Pena em 1909. Então, eu penso que as pessoas precisam ter mais conhecimento e começar a respeitar as raízes. Porque nos Estados Unidos, um negro foi presidente há poucos dias.
A gente está na frente. Estamos na frente. Já tivemos a honra de ter um negro presidente. Pena que após isso aí teve todos os problemas de mudanças de exército aí, né? Esses negócios, essas ditaduras, que é incrível isso. Se domina um povo pela força, não pela educação, né? Não pela liberdade. Foi ao contrário da Índia, né? De Mahatma Gandhi, né? Que sofrendo lá as pancadas do exército britânico, e todos de mão para trás, nenhum usou a força, até cansarem de apanhar e se tornarem eles mesmos os governantes do grande país que é a Índia, né? Quer dizer, ele lutou sem derramar nenhum sangue, né? Verdade. Isso é que é importante. É verdade, é essa questão da luta que eu falei antes. Os negros conquistaram o seu espaço. E eu acredito que eles vão conquistar muito mais. A partir do momento em que houver a consciência de que a cor não muda, somos iguais perante Deus. Então não vai importar qual a minha cor. E seremos sim uma nação. Brasil, pátria do Evangelho e coração do mundo. Verdade, né? Eu acredito nisso. Eu também Ciara, acredito. é uma coisa que eu acho muito relevante e que eu espero que o internauta entenda o que eu quero falar, por favor, me entendam, é que também eu não posso crucificar aquela senhora branca. Não sei quais são os transtornos mentais, né? Como é que está a questão emocional dela. Eu sei o que ela fez. É muito sério. A palavra imperdoável eu acho que não pode existir. Porque Jesus mesmo nos falou. Quantas vezes devemos perdoar? Aí Pedro, né, faz essa pergunta, ele disse, não, é 7 vezes 70, 70 vezes 7. Então infinitamente devemos perdoar. Eu sei que aquela pessoa que foi agredida, que saiu machucada naquele momento, é quem deve estar sofrendo. Mas existe uma coisa muito interessante que eu li no livro, que dizia que o algoz, um dia ele foi o culpado, né? O algoz, um dia ele foi a pessoa que maltratou. A pessoa que está ali sofrendo naquele momento, a gente não sabe de onde é que ele veio, o que é que ele vem passando. Aquela senhora ali, aquela senhora de cor clara, naquele momento que ela causou esse desatino, esse mal-estar, naquele momento ali no ônibus, acho que era um ônibus ou metrô, não lembro bem. Parecia ser um metrô. Um metrô, não é isso? Eu não sei, mas ela precisa com certeza de acompanhamento de psicólogos. Ela deva buscar algum auxílio nesse sentido. Não acho que verbalmente não chegou a agredir fisicamente, porque eu não vi isso na filmagem, mas com certeza eu acredito que tanto ela como a senhora que foi agredida, todas as duas necessitam de auxílio. O diretor quer falar? Pessoal, vamos agora para o nosso comercial e voltamos já. Quem faz a devolução de todo esse Alô, amigos da dinheiro... TV Raízes. Estou dando só uma passadinha para lembrar você o seguinte: de quarta a sexta, o seu encontro é às 19h30, aqui pela TV Raízes, com Ponto a Ponto. Conto com você. Não esqueça, de quarta a sexta, 19h30, Ponto a Ponto, só aqui na TV Raízes Palmares. Todos os sábados, ao meio-dia, programa Resumo Esportivo na TV Raízes Palmares. Nos acompanhe no Facebook e no YouTube. Dicas de cinema! Dicas de saúde, muito bate-papo, música, entretenimento. Programa Sextou Sextando, toda sexta-feira às 17 horas pela TV Raízes Palmares. Você é nosso convidado especial.
Aqui em Ana Melo Moda você encontra tudo moda praia. Coisa linda, pessoal. Vem aqui conhecer a Ana Melo Modas aqui no Beco das Americanas. Tudo em joias, relógios e moda praia. De imposto de renda é a Receita Federal do Brasil, através da restituição via conta bancária, da conta bancária do próprio contribuinte, da própria pessoa que pagou o imposto. Então nada mais é do que a Receita te reconhecendo que você pagou indevidamente e te devolvendo todo esse dinheiro. Voltamos mais uma vez aqui para o nosso programa TV Raiz, aqui em Palmares, com o programa Conecta Você. Às 19h30 vai chegando o nosso amigo Marcos Salles com o programa Ponto a Ponto. Professora, racismo. O que é racismo para você? Vê só, Pedro. O racismo, para mim, é não respeitar a cor do outro. Existem várias formas de racismo, mas acho que nós focamos nisso aí. É respeitar o outro, é respeitar a sua cor. Todos nós somos seres divinizados. E muitas pessoas trazem consigo ainda essas reminiscências do passado, de não gostar do outrem, porque o outrem tem uma cor escura, diferente talvez da sua. Mas também, como eu falei, nós brasileiros somos mestiços. Nós temos negros, portugueses, indígenas. Então a gente tem aquela mistura. E precisa ter a conscientização que não somos arianos. E a partir daí a gente começa a se avaliar. O Deus que habita em mim, habita nele também. Eu acho que o essencial é o respeito. Se ainda você não conseguiu ver o outro como seu irmão, se você não conseguiu ainda apertar a mão dele porque ele é negro, pelo menos não agrida. Um dia você vai chegar lá. Um dia você vai aprender a tocar, a sentir o outro como um irmão, respeitando a sua cor, a sua etnia. Cor é uma coisa muito interessante, porque a cor não distingue. A cor não faz de você algo celestial. Muito pelo contrário, a cor pode atrapalhar-te. Porque o que é interessante é que o racismo nos afasta de oportunidades. Concordo, Pedro. Concordo. As oportunidades que nos são dadas para melhorarmos. E a gente se apega a um preconceito que não permite que a gente possa dar um passo à frente. Você bem falou. Eu tive um professor de inglês no colégio diocesano. Rapaz, o cara tem um vozeirão. O cara entrava na sala de aula cantando em inglês. A gente ficava tudo assim, ó. Ele era bem moreno, bem alto assim. Não lembro o nome dele agora no momento. Eu lembrei dele agora. Foi interessante. Mas o que... Por que é que ele pode ser um professor de inglês, um branco pode? Qualquer um pode ser um professor de inglês. Qual é a diferença? Capacidade não é pela cor. Educação não é pela cor. Civilização, caráter, não é pela cor. Eu conheço pessoas negras, pessoas brancas. Algumas delas têm
aí sua forma fechada, algumas delas são sorridentes, mas eu percebo que os negros são mais animados. Agora eu pergunto, por que os negros Eu são mais acho. animados? São mais sorridentes. Eu acho que sofreram tanto. Toda essa raiz, tudo isso aí, essa remanescência deles, acho que esse peso eles já conseguiram afastar. Eu acho que alguns brancos perderam a habilidade de mandar e de ser o governante e agora estão com medo de perder a vez. E eu só penso que essas pessoas que têm esse racismo são medrosas. Eu só penso que essas pessoas, eles têm um medo de perder sua oportunidade, porque capacidade eles não têm. A pessoa que tem capacidade de raciocínio respeita o próximo. Eu penso que essa oportunidade que temos hoje aqui na Terra, de conviver num país miscigenizado, um país de várias culturas, temos todas as raças aqui no nosso país, que é uma oportunidade fantástica, né? Podemos sair daqui do Brasil para qualquer lugar do mundo que a gente vai conhecer todos. Não é verdade? Verdade. Mas o mais importante de tudo isso é que o Brasil é a pátria do Evangelho e coração do mundo. E como tal, cabe a nós fazer com que essa pátria do Evangelho melhore a cada dia. Respeitando o próximo, né? Como a si mesmo. Porque o que eu quero para mim, eu dou aos outros. O que eu não quero, eu não posso dar. Não é verdade? Verdade, verdade. Professora, estamos no nosso final do nosso programa. Foi um prazer recebê-la, uma honra, eu posso assim dizer, pela pessoa que você é, pelo respeito que eu tenho a você. Você sabe disso. E fica à vontade para fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer a você pelo convite de estar aqui, nesse momento especial, enquanto tivemos a oportunidade de repassar um pouco daquilo que conhecemos, um pouco de cada um de nós, né? E peço a Deus que ilumine cada vez mais todas as pessoas, que possamos realmente olhar um no outro e sentir que somos irmãos, né? Que somos filhos do mesmo Pai. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém quiser te fazer alguma pergunta, quiser conversar com você, você pode deixar contato, alguma coisa, e-mail, não sei. Pedro, você me pegou. São tantos e-mails que tu acredita que eu não sei qual realmente o que funciona. Então faz o seguinte, manda para o meu e-mail se quiser fazer alguma pergunta à professora. Era o que eu ia Tu sugerir. ia sugerir isso, tá vendo? Estamos em sintonia, pessoal. Os internautas aí estão entendendo que aqui tem sintonia. Mas vamos lá, o meu e-mail é pedromelorico@gmail.com. Meu zap 9807-1785. Serginho, qual é o zap daqui da TV Raízes? 9138 0474, aqui da TV Raízes Palmares. Então, pessoal, uma boa noite. Repete de novo. 9138 0447 é o zap aqui da TV Raízes Palmares. Para vocês, uma boa noite e até o próximo sábado. Aliás, até a próxima sexta. Eu quero antecipar um dia, mas não pode. Serginho disse só pode ser na sexta-feira, às 18h30, aqui na TV Raízes Palmares. Logo após, fique com o Marcos Salles no seu programa Ponto a Ponto. Uma boa noite e até a próxima sexta-feira.